Você conhece alguém que pegou um aspecto da própria personalidade e levou ao extremo, ao ponto de fazer aquela característica ser o único traço de personalidade dela? Tipo aquela pessoa que a cada 10 palavras que ela fala, 11 são sobre o mesmo assunto. Por exemplo, tem aquele amigo que gosta de anime e não sabe conversar sobre outra coisa. Aí você chama ele pra um churrasco e de repente ele tá falando que a carne tá mais dura que a resiliência do Naruto, algo assim. Ou então aquele cara que se considera um rato de academia e 24 horas do tempo dele são consumidas falando sobre academia, postando stories na academia e fazendo aquelas clássicas edições como se treinar fosse equivalente a lutar numa guerra ou algo assim. E você fica naquela, pô, da hora, mas será que ele não faz mais nada da vida? E não para por aí, né? Tem os pamonheiros que só sabem falar e postar sobre fumar pamonha, como se fosse a coisa mais legal do mundo. Você vai ver as contas que a pessoa segue e só tem conteúdos relacionados a verdinha ou roxinha ou sei lá mais que cor. Os amantes da matemática que também não tem outro assunto, etc. Parece que a galera se esforça pra ser um estereótipo, tá ligado? E caso você não conheça ninguém assim, bom, eu tenho uma má notícia. Agora que você talvez não saiba é que tem um termo pra esse fenômeno que veio da cultura pop e mais especificamente dos Simpsons. Sim, isso tem um nome. E como você já deve ter assimilado pelo título, veio do personagem Ned Flanders. O vizinho da família Simpson, que inicialmente era pra ser aquele personagem perfeitinho que destoava bastante do Homer, como o Dickelberg dos Padrinhos Mágicos, o cara se dava bem com a esposa, os filhos eram educadíssimos, todos frequentavam a igreja e consequentemente eram religiosos também. Só que depois de algumas temporadas, esse traço religioso tomou conta do personagem e se transformou na totalidade da sua personalidade, o que soterrou todos os outros aspectos do Ned. Então ele deixou de ser o vizinho perfeitinho para ser o vizinho religioso fanático. Mas a flanderização não parou por aí. Esse fenômeno aconteceu com diversos outros personagens, como o Júnior de Eu, a Patroa e as Crianças. No começo ele era um personagem inteligente, mais ingênuo, só que com o tempo ele se transformou naquele personagem estupidamente burro que todo mundo dá risada. E o Patrick do Bob Esponja, mano? Lembra dele no começo, como ele era só um crianção meio burro? Pois é, depois ele virou praticamente sociopata. Ainda burro, claro, só que agora ele tem como único objetivo encher o saco e atrapalhar a vida de todo mundo. Outro exemplo clássico é o Joe de Friends. Nas primeiras temporadas ele era o cara mulherengo, mais de boa, com coração de ouro e até alguns momentos de sabedoria. Mas com o tempo ele foi se transformando no estereótipo do burro bonito que mal consegue amarrar os próprios sapatos. Ou Sheldon de The Big Bang Theory, que no começo era um gênio socialmente desajeitado e de repente virou praticamente uma caricatura de si mesmo, com todos os seus traços obsessivos compulsivos elevados ao extremo. E assim como aconteceu com o Joe e com o Júnior, isso rola em diversas outras séries de comédia. Você começa a acompanhar um personagem que é legal, tem várias camadas, mas com o tempo o cara vira uma caricatura de si mesmo, tá ligado? Se você prestar atenção, vai notar que isso é mais comum do que parece. E caso você se lembre de mais algum personagem que sofreu com isso, comenta aí embaixo que eu quero saber também. Mas agora que eu já expliquei o fenômeno, vamos deixar a ficção de lado e partir pra realidade, que é onde a coisa fica muito mais séria e muito pior também. Porque às vezes a gente mesmo se flanderiza ou flanderiza os outros. Por exemplo, ele não é só um cara legal que gosta de conversar sobre vários assuntos, joga bola bem, quando fala de política só sai bosta. Não, ele é um bolsominion. Ou ela que não é apenas uma garota legal, que gosta de filmes românticos, cursa psicologia e curte usar roupa curta. Ela é uma piranha que só quer chamar a atenção. E você não é só alguém que curte podcast de pessoas aleatórias, gosta de jogar com seus amigos e às vezes acerta, às vezes erra nos seus planos. Não, você é um fracasso. Tá vendo o perigo disso, mano? No momento em que você hiperboliza as características de alguém, incluindo as suas, você se fecha numa caixinha e perde a chance de se conectar com o mundo ou ter novas experiências. Mesmo que você tente fazer as coisas enquanto exagera essas mentiras que você acredita, as chances de não ter resultados são grandes demais. Agora imagina que você acredita ser um fracasso, mas quer começar a estudar. Como tudo é difícil no começo, você erra a primeira, erra a segunda, a terceira questão e com a mentalidade de que fala em tudo você desiste. Afinal, você é um fracasso, né? Mas e se ao invés disso você pegasse uma característica real sua, como eu posso aprender qualquer coisa, uma característica real da existência, como muitas coisas são difíceis de entender no começo, e juntasse ambas? O resultado no começo vai ser o mesmo. Você vai errar um monte de questões porque não tá habituado àquele assunto ou àquele tipo de pergunta. Mas a mentalidade com que você responde e tenta vai fazer com que você continue até aprender e partir para os próximos níveis. E consequentemente você vai ter mais facilidade em aprender e mais resistência a errar e continuar tentando. Mas também é preciso tomar cuidado com os opostos. Imagina que essa prova que você está estudando seja no final do ano e você está começando do zero agora. Ao invés de pensar que você vai perder porque tem gente que começou antes de você e que você é burro demais, o certo não é tentar se enganar com uma promessa futura e falar que vai dar tudo certo. Mentiras que você conta pra si mesmo são extremamente perigosas. Porque quando você chega lá e quebra a confiança em si mesmo, é muito difícil recuperar essa autoconfiança depois.
Então o melhor é você reconhecer que tá fazendo tudo o que pode para que o resultado seja o melhor possível. E como eu já falei em outros vídeos, quebrar a tarefa em pequenas partes e pequenas metas. Ao invés de focar o tempo inteiro em passar na prova, que vai ser daqui a alguns meses, tenta focar em cumprir o que você planejou para estudar hoje da melhor forma possível. E claro, isso não serve só para aprender algo novo ou passar em alguma prova, mas para todos os aspectos da vida que envolvem suas crenças e mentalidade. Mas claro que de um dia pro outro você não vai parar de julgar as pessoas ou parar de duvidar de si mesmo e de flonderizar tudo e todos ao seu redor. Por isso tem que ser um exercício constante. Conhecer suas próprias qualidades, defeitos, interesses e limitações é o primeiro passo para evitar se flonderizar. E não só se reconhecer, mas também se permitir mudar e se permitir evoluir. Não tem problema você ser apaixonado por academia, por exemplo, mas será que você também tem outras paixões, outros interesses? Coisas que você gostaria de explorar, mas que talvez tenha deixado de lado por medo de não ser bom o suficiente ou que achou que não se encaixavam na sua personalidade. Mano, isso serve pra tudo na vida. Trabalho, relacionamentos, hobbies. Às vezes a gente se apega tanto à ideia de quem a gente é ou de quem a gente acha que deveria ser, ou até de quem as pessoas acham que nós somos, que esquece que a vida é muito mais ampla do que isso. E se permitir mudar, evoluir é essencial, tá ligado? Porque no fim das contas somos seres em constante transformação. E tá tudo bem não ser a mesma pessoa pra sempre, tá tudo bem gostar de várias coisas diferentes e não se encaixar em um rótulo só. Então da próxima vez que você perceber que tá flonderizando alguém, pensa: será que essa pessoa não tem mais nada além disso? Será que eu tô deixando de enxergar outras camadas dela por causa desse único traço que eu decidi me focar? Mais importante ainda, se pergunta: será que eu não tô me flonderizando? Será que eu não tô me limitando por conta de um rótulo que eu ou os outros colocaram em mim? Como a gente faz para sair disso? Como é que a gente quebra esse ciclo? Bem, a primeira coisa é parar de se apegar tanto a rótulos e começar a se enxergar como um ser completo, com várias facetas. Ao invés de se definir por uma única coisa, comece a explorar novas áreas da sua vida. Se permita ser mais do que o cara da academia ou a mina dos animes. Tente expandir seus interesses, buscar novas paixões, se envolver em atividades que talvez você nunca tenha considerado antes. Se pergunta do que você gosta, mano. Será que eu ainda curto isso? Ou eu curti alguma vez, fiz essa parada ser parte da minha personalidade e recebi validação e só continuo por costume? E acima de tudo, exercite a autocompaixão. Quando você começar a se criticar ou a criticar os outros por não se encaixar em algum molde, pare e pense: será que isso é justo? Será que eu tô sendo realista ou só tô flonderizando de novo? Porque a verdade é que ninguém é uma coisa só. Todos nós temos camadas, nuances e é isso que nos torna interessantes. Mas se liga, mano, eu não tô falando pra você tentar entender as intenções de todo mundo. Tipo, quando a cobra te pica, alguém faz muito mal pra você de propósito. Aí tentar não achar que aquela pessoa é uma babaca ou tentar entender o porquê daquilo ter acontecido a loucura. Nessas horas é preciso proteger sua sanidade. Então é óbvio que tem situações onde é melhor seguir sua intuição e se afastar simplesmente. Porque às vezes é seu subconsciente reconhecendo algum padrão de perigo que você já sofreu e talvez você não se lembre, então seu pé não vai cair se você deixar ele atrás. No fim das contas, eu recomendo que você diariamente exercite focar em coisas reais e reconhecer o que na sua cabeça é julgamento, o que é mentira, o que é cuidado e o que é apreensão. Porque essas coisas são diferentes e entendendo isso você vai começar a flonderizar menos, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Mas é isso, se você gostou não esquece de curtir o vídeo e se inscrever. Até a próxima.